O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto. O mesmo que Deus faz com o Negueb. Ao sul de Israel, o Negueb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdias, as montanhas se enchem de águas e, transbordando, formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negueb. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Amém, família Manuel, sejam todos mais uma vez bem-vindos. Eu chamo a minha querida doutora Verônica Coutinho Godin. Seja bem-vinda, meu amor. Com você a palavra agora, viu? É um privilégio, viu, a família Manuel ter a Verônica conosco. É um privilégio. Eu nem tenho palavras para agradecer a Verônica por estar aqui com a gente. É um prazer, viu, Verônica? Privilégio é o meu, privilégio é o meu de poder pregar a palavra do Senhor, né? Esse é o nosso grande privilégio, sempre. Eu já disse a vocês que eu não sou nada, nem sou ninguém. Eu sou pó. E aí, outro dia, alguém me chamou numa outra sala de doutora. Ei, não chama de doutora, não. Aqui eu sou Verinha. Sou Verônica e a gente gosta de ser tratada assim. Então, meus amores, é muito bom poder falar com vocês. Vocês estão ouvindo um barulhinho, umas batidas? Não? Então, que bom que vocês não estão ouvindo, porque o pedreiro está aqui batendo ali, e aí eu fiquei preocupada que estivesse incomodando aqui. Bom, nós hoje estamos juntas, hoje eu não faltei à minha pregação. Ai, pai, eu fico tão constrangida quando eu não posso e fico preocupada, né? Mas hoje estamos aqui para a honra e glória de Deus, somente para isso. Para ouvirmos um pouco mais e juntas aprendermos sobre mais um tema. Eu aprendo com vocês e vocês comigo, né? Bom, hoje o que nós vamos trabalhar é algo que eu achei muito interessante, é um tema de uma meditação matinal que foi a minha inspiração não, iluminação para esse momento. Então, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, como sempre faço. Fui professora há muito tempo e professor gosta de pergunta, né? E aí eu pergunto a vocês, como está sua memória? Como é que está a sua memória, hein? Tá boa, tá ruim? Como é que está a sua memória? Olha, eu estou vendo tanto sinalzinho de negativo que eu estou até feliz, porque com 63 eu também esqueço, mas tem um bocado de boizinha aí, né?
que está esquecendo também. Eu acho que a pandemia agravou essa situação. A gente que teve Covid, nossa, mãe. Conversando com o pastor Wagner, logo após a pandemia, ele dizendo que estava muito esquecido, eu também, meus irmãos também. E a gente preferiu acreditar que não é velhice, foi a Covid. Mas nós precisamos cuidar da nossa memória. Precisamos cuidar da nossa memória, porque é com ela que nós fazemos basicamente tudo. Tudo a gente faz lembrando de orientações, não é? Então, você seria capaz de se lembrar de um momento na sua infância que você vivenciou na escola? E aí, seria capaz de lembrar? Gina, conta aí o que foi que tu lembrou, que tu vivenciou na escola bem rapidinho. Conta aí, Gina. Cadê o som dela, Cleide? Pronto. É, eu me lembro de muitos momentos bons e quando você quer quando a gente começou? Não, na escola, na sua escola, escola de criança. Nossa, eu lembro de muita coisa. Eu Eita, coisa estudava num boa, hein? colégio, Então, eu conta estudava uma num por colégio vez. de freira. Ah, Então, na hora do recreio, a gente corria porque o sino ficava numa árvore. ah. E a gente corria, mas olha, os meninos derrubavam a gente não conseguia bater o sino nunca. Isso aí tem 2 anos que a gente foi lá. Eu fui lá e eu bati muito sino mesmo. Falei, agora quero ver. E essa é uma coisa que me veio agora na cabeça, o Que sino. bom, que bom. Lembrou. E aí, Francisquine, linda, você levantou a mão, o que é que você lembra da sua infância na escola? Oi, velhinha amada. Oi, amor. Ai, o meu não é muito bom, não. Uhum. Trouxe muito trauma a escola para mim, porque eu tinha muita epilepsia quando eu chegava dentro da sala de aula. E dificultou muito o aprendizado. Hum. E a professora era muito ruim, ela batia na gente com, assim, tipo, era uma vara mesmo, e a gente tinha que ficar de joelho em cima de umas pedrinhas. Só que, Nossa. porém, e eu era bem ruim. Quando eu entrava no recreio, assim, eu ia lá e jogava toda a merenda nas cobertas dela, na janela. Porque ela morava, naquela época, é, até hoje tem lá, né? Porque é no sítio que mora meu pai, né? A Hum. escolinha tá bem velhinha, mas ainda tem. Aí o professor morava, né, na escola. Aí eu ia lá e descontava dela, jogava tudo, a merenda, assim, que seria, né, o lanche, tudo nas cobertas dela. E hoje, às vezes eu vejo ela na igreja adventista, ela frequenta, assim, sabe? A filha dela é membro, ela ainda não é tão membro, assim, mas eu fico olhando, até eu lembro dela certinho, o nome, tudo, Uhum. né? Eu fico pensando, essa mulher foi ruim para mim, mas eu também fui ruim para ela. Mas graças a Deus que hoje ela mudou muito, né? E eu também, né, claro. Ah, que bom. Só que o aprendizado foi muito difícil. Eu tive epilepsia na infância e aí prejudicou muito. Até hoje, né? Eu tenho um pouco de dificuldade no aprendizado, né? Por causa Aham. do remédio que eu tomava muito forte, né? Então, Pois nem a escola. parece que você tem dificuldade de aprendizado. Obrigada, velhinha. Parece muito inteligente. Meninas, Verônica Lima e Claudinha, se der tempo, vocês falam. Deixa eu seguir, porque eu já falo muito, mas se der tempo, vocês falam. Vejam só. Vocês se lembraram de uma coisa lá do passado? Eu me lembro também da minha amiga Leni.
que simplesmente riscou a banca com a gilete, raspava com a gilete assim, não sei se vocês lembram, e escreveu algo lá. E aí a professora viu a banca riscada e de gilete e perguntou para a Leni quem fez. E a gente sentava em dupla na banca, né? Naquele tempo. Aí ela disse que foi eu. E eu fui levada para a direção da escola. Naquele tempo tinha coordenação, sei lá. Era direto para a diretora. E aí eu fui para a diretora e a diretora falou comigo, me botou de castigo, mandou bilhete para a mamãe. Eu apanhei. Quando eu cheguei lá, que eu perguntei para ela, por que que você disse que foi eu? Ela disse, tu acha que eu ia me entregar? É? E eu peguei e dei uma tapa na cara dela. Foi a única na minha vida que eu bati. Nunca eu bati em ninguém na minha vida. Mas naquela menina eu bati. Depois me arrependi e a gente continuou sendo amiga. Mas a gente lembra do passado. Agora eu quero saber, só duas vão poder falar, hein? Quem é que se lembra o que comeu no almoço ontem? Fala aí, Francisca. Fala aí, Davanice. Abre teu microfone e diz que foi que você almoçou ontem. Eu comi ontem, almocei ontem, salada crua com baião de dois de fava. Ai, que Baião de delícia. dois é nordestina, é? Aí, ó, tinha que ter baião de dois. Francisca, Ontem eu comi arroz, feijão e frango frito, porque meu marido queria comer frango frito. Eu fiz o frango frito para ele e comi arroz e feijão e frango frito. que bom, que bom. Eu comi feijão com macaxeira e ovo. Bom, E ovo bom. também, eu esqueci, comi ovo Tá cozido. vendo? Esqueceu do ovo. Mas é isso. A nossa memória, ela é rica, ela é poderosa. Veja quanto tempo atrás a gente viajou agora, contando essas histórias, e vocês aí nas suas janelinhas se lembrando dessas histórias, não é? E isso é muito interessante. Mas tem uma outra pergunta que eu vou fazer, mas vocês não precisam responder, só refletir. Nós costumamos lembrar das coisas más que fizemos para as outras pessoas ou das coisas más que fizeram conosco. Existe uma coisa muito interessante nesse processo. Quando fazem com a gente lembra e lembra muito tempo. Mas quando a gente faz com os outros, às vezes nem se apercebe. Concordam comigo? E aí a pessoa vem e diz assim: não, porque você fez isso comigo. Eu? Eu fiz isso com você? Não, eu não seria capaz. Quando foi que eu fiz isso com você? Aí a pessoa ferida sabe data, hora, né? Tudo. E aí diz: foi naquele dia, assim, 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 que você fez isso comigo. E só nesse momento, se a pessoa se magoou mesmo e fala, porque muitos não falam, nós às vezes não nos apercebendo nos apercebemos das coisas ruins que fizemos e magoamos pessoas, não é? E essas pessoas magoadas, muitas vezes elas guardam esse rancor, essa mágoa. Isso é um fenômeno real, né? É uma coisa que a mente, né, trabalha, é um fenômeno que parece simples, mas vem de uma área complexa, né? Por quê? Porque quem comete o mal pode ter a tendência de esquecer e minimizar esse impacto simplesmente porque não doeu nele, doeu no outro. Enquanto a vítima, ela vai guardar na memória aquela ofensa. E se não for cristã, se não tiver na comunhão, vai ter dificuldade de perdoar, né? Mas isso não significa realmente
que a gente não possa perdoar. Mas é mais fácil quem faz o mal esquecer do que aquele que sofreu aquela dor. Mas, assim, essas consequências, elas são percebidas de uma maneira diferente por cada pessoa. Tem pessoa que se magoa e tem pessoa que não está nem aí. Como é que você se sente quando alguém lhe magoa? Você guarda aquela mágoa? Isso é para você refletir. Você guarda aquela mágoa no seu coração e fica esperando a oportunidade de dar o troco? Você dá o troco na hora que foi magoada? Ou você se aquieta, entrega a Deus e aquela coisa vai desaparecendo do seu coração? Como é o processo que acontece com você quando você vivencia momentos como esse, né? Bom, às vezes a pessoa que magoou, ela se lembra e ela sofre, arrependida, porque fez aquela coisa. E nós aqui, quando erramos, temos essa tendência de ir ao outro e pedir perdão. A gente fica em sofrimento quando a gente comete esse tipo de comportamento. Bom, é muito bom refletir sobre como está a nossa memória e o que estamos fazendo com aquilo que dizemos, né? Existe base científica, psicológica e neurobiológica que explica por que é que quem sofre o mal costuma lembrar mais intensamente do que quem acusou. Por quê? Porque isso envolve um mecanismo de memória emocional muito forte, de empatia, de autorrelevância, de proteção cerebral, não é? Então, para que a gente compreenda o processo, né, que acontece na nossa mente nessa questão da memória, o que é que ocorre? A memória emocional ela é mais duradoura. Ela fica mais gravada quando mexe com as nossas emoções. É por isso que os pregadores, às vezes, falam com aqueles apelos, né? Hoje, o sermão de Pastor Wagner mexeu muito comigo. De vez em quando, eu dei uma choradinha. Geralmente, Val percebe isso e fala comigo. Mas é algo assim. Toca. Quando toca, você lembra. É mais fácil você lembrar do sermão, do que você leu, do que lhe disseram, se seja forte ou não, né? Então, essas experiências emocionais mais intensas e principalmente, infelizmente, as negativas, né? A gente fica tentando se proteger como forma de providência para que a gente não sofra mais e sobreviva melhor a esses tipos de ataque, né? Então, quando uma pessoa sofre o mal e sente a dor, ela se sente como ameaçada com aquela fala, né? Seu cérebro registra para evitar que repita. Então, é muito importante que quando alguém nos faça mal e você sente isso, entrega a Deus e quando, num momento específico em que o Espírito Santo lhe orientar, você vai ter essa pessoa e a perdoa. Primeiro perdoa diante de Deus, depois perdoa ela. Não precisa dizer, olha, eu vim te perdoar porque você me agrediu com palavras naquele dia, eu fiquei muito ofendida, nada disso. Só vai lá, diz que ama, que ela é uma pessoa especial e pronto, isso já resolve. E aí a coisa fica mais amena para nós também. Tudo se resolve com Mateus 6,6. Tudo na vida se resolve com Mateus 6,6. Então, tá triste porque alguém lhe magoou? Vai para Mateus 6,6. Lembram dele? Eu sempre falo dele, né? Então,
Quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora o teu Deus em secreto, e ele que te ouve em secreto atenderá a tua oração. Isso é maravilhoso. Então, perdoa, vai lá, diz que ama e pronto. E o agressor, como é que fica? Você já ofendeu alguém, já magoou alguém, já feriu alguém com a sua fala? Bom, o agressor, ele fica assim, frequentemente minimalista, né? Ele minimiza tudo. Aí ele justifica, não é? Ou então ele usa a justificativa do que o outro disse. Não foi você que disse isso, aí eu disse isso, e aí vai num mecanismo, né, bem complicado. Então, o que é que ocorre? Ocorre do agressor uma dissonância cognitiva, um desconforto mental causado por agir, né, contra a própria moral ou o autoconceito. Então, essa supressão que acontece no cérebro de quem magoou alguém faz com que esse sentimento forte, por o incomodar, aí o cérebro dá uma aliviada para que a pessoa não sofra tanto e não se sinta tão mal. E aí ela vai relaxando e às vezes consegue esquecer, mas acontece algo, né? A autopreservação psíquica fica lá. Se alguém lembrar aquela cena, volta. Então, estudos em neuropsicologia mostram que a memória ela é autobiográfica, é seletiva, é influenciada pelo desejo de parecer bom para si mesmo. Isso é muito engraçado, né? A maioria de nós, a maioria das pessoas se acham tão boazinhas, não é? A maioria de nós se acha boazinha. O marido aqui não é legal, a amiga aqui não é legal, mas eu sei que eu tenho defeitos, mas, né? Então, é por isso que o trauma é maior para a vítima do que para quem falou. E aí, diante dessas coisas, né, existem autores que diz que o corpo guarda as marcas, né? E essas marcas são traumas, elas ficam gravadas no cérebro e no corpo, porque a dor emocional, ela se realiza no mesmo ponto em que a dor física se realiza. Então, isso fica gravado, né? Tem também especialistas que dizem que o efeito do mal, né, esses eventos negativos, eles são mais fortemente lembrados por causa dos impactos que provocam na nossa mente. Então, isso é real biblicamente? Será que é real biblicamente? Mas é real biblicamente. A Bíblia reconhece esse fenômeno, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 18, 14. Provérbios 18, 14. Então, quando lemos, né, Provérbios, conseguimos entender o que a Bíblia traz sobre este assunto, certo? Então, é 18, 14, viu, gente? Eu disse 12, é 18, 14. Bom, então, vamos lá. Quando vamos ler aqui, eu quero que vocês interpretem isso, tá bom? E avaliem o que está escrito. O espírito firme sustém o homem na sua doença,
Mas o espírito abatido, quem pode suportar? Então, a palavra de Deus está dizendo para nós que o espírito firme nos sustém, né? Sustém o homem na doença. Mas o espírito abatido, quem pode suportar? Então, às vezes, a gente está tão triste, tão triste, tão triste. Eu não sei como é que você está hoje. Não sei como é que você está hoje. Não sei se você está feliz, se você está triste, não sei como é que está. Eu estou muito feliz. Estou aqui com vocês, é maravilhoso. Ainda estou gripada, ainda estou tossindo, mas estou feliz. Inclusive porque a reforma está terminando. Mas eu estou feliz porque eu estive na sala de manhã, estou aqui com vocês, fiz um monte de faxina. Então, eu costumo dizer que eu trabalho muito para pecar pouco, e isso é muito bom. É muito bom. Então, como é que você está se sentindo hoje? Se você está triste, você viu que está escrito ali em Provérbios, né? Que o espírito abatido é complicado para suportar a dor, né? Mas diz aqui no verso 15: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Então, quando alguém nos magoa, a gente deve refletir sobre por que fomos magoados. Será que causamos essa dor? Ou será que essa pessoa desavisadamente nos magoou sem termos feito nada a ela? Mas é importante nós refletirmos sobre isso. Por que que é importante? Porque essa pessoa que nos magoou, se não fizermos nada a ela, ela está precisando mais da nossa ajuda do que da nossa raiva, né? E olha só o que é que Filipenses 3:13, né? 3:13 nos diz. Filipenses 3:13 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Então, esse verso é um chamado, né, para que a gente, diante da dor, apesar de marcas ficarem, né, Jesus ficou com as marcas, mas ele ficou com as marcas físicas, e às vezes nós ficamos com marcas emocionais. Então, Ellen White diz o seguinte a respeito desse tema. As palavras são como flechas, uma vez lançadas, mesmo que se peça perdão, deixam feridas que nem sempre cicatrizam totalmente. Isso está em Mensagem aos Jovens, página 136. Já pensaram nisso? Às vezes, essas palavras nos marcam para sempre. Mas eu quero dizer a vocês que, embora essas marcas estejam ali, não é? Elas podem não sangrar mais. Se nós estivermos em Cristo, ficam apenas as cicatrizes, né? Mas enquanto a gente não perdoa, realmente o que acontece é que aquela ferida, aquela mágoa ainda sangra. E é necessário que a gente busque ajuda para resolver isso. E Mateus 6,6 resolve. Repito, tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu Deus em secreto, e ele que te ouve em secreto atenderá a tua oração. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua mente para que você descanse e a ferida saia. A dor seja guardada no coração. Então, muitas vezes a gente tenta lembrar de algo e esquece, não é? E isso é chamado de perda de memória, mas não de amnésia, né? A amnésia é uma patologia que acomete, na maioria dos casos, pessoas idosas, não é?
ou alguém que tenha problemas de ordem cerebral que afeta a memória, né? Mas a maioria das vezes a culpa é nossa e de nossa memória. Porque há coisas que a gente quer lembrar e não lembra. Então, quando a gente quer lembrar algo e não lembra, a memória está ali falhando conosco. Mas se eu preciso de um verso bíblico e eu não me lembro, é porque talvez eu não tenha memorizado esse verso, não é? Mas ela, a memória, é que vai dar as coordenadas para a gente. Então, tudo que a gente vê, toca, tudo que a gente cheira, tudo que você vivencia, a memória arquiva. Aí tem a memória curta e a memória longa, né? E as coisas que acontecem que são mais simples, a gente guarda na memória curta, mas aquelas que nos marcam vai para a memória longa. É por isso que a gente tem facilidade de guardar versículos que a gente amou. E a gente sabe eles de cor, não é? E aí nós precisamos trabalhar a nossa memória para que aquilo que a gente precisar esteja lá para que a gente possa acessar, principalmente quando essa memória tem a ver com as coisas espirituais. Quando a gente também vai fazer um concurso, uma prova, né? Muitas pessoas pensam que é uma fórmula mágica para se ter boa memória. Não é fórmula mágica, mas é bastante trabalho. Se você quer se lembrar, você tem que tornar aquilo significante para você. Tem que ter um significado significante. Não só um significado, mas um significado que mexa conosco. Aí se torna significante, né? Então a gente precisa entender como nossa mente funciona e aí trabalhar com ela da maneira como ela vai nos dar o feedback que a gente precisa, a resposta que a gente precisa. Então, quais são as coisas, né, o tipo de coisa que tem marcado e traçado os nossos neurônios, né? Traçados neurais na nossa memória. Como é que podemos usar a nossa memória para aprender mais sobre a Bíblia? O que é que tem marcado a nossa mente? As séries, as novelas, os casos difíceis na igreja, a fofoca. O que é que tem sido traçado de forma neural para ficar fixa na nossa mente que temos guardado? Então, é muito importante que a gente aprenda a fazer esse processo com a palavra de Deus, porque nos últimos dias vamos precisar dela e não teremos mais as Bíblias nas nossas mãos. Vocês já pensaram nisso? Que está bem pertinho. A gente diz toda a vida aqui que Jesus está perto de voltar. Não é, Cleide? Todo dia me perguntam quando eu venho pregar e perguntam aos pregadores, e a gente diz que Jesus está voltando, Maranata, o Senhor logo vem. Mas vai chegar um período em que serão tomadas nossas Bíblias. E o que é que estamos fazendo com as nossas Bíblias? Estamos abrindo, lendo, marcando, registrando. E quando a gente gosta de um verso, a gente vai, diz para uma amiga, diz para outra, diz para um filho, diz para um irmão: menina, esse verso é maravilhoso, olha que coisa mais linda. Isso vai ficando gravado na nossa mente. Quando você vê um verso, você marca ele na Bíblia, vai para o seu caderninho de versos preferidos, anota ele, relê, e você quer gravar ele, escreve, põe num papelzinho na frente da pia, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, e toda a vida que você passa ali, você lembra e você grava.
e você comenta com outras pessoas, fica gravado. Quando nossa Bíblia for tomada, aí saberemos como é que está a nossa memória a respeito disso. E eu quero passar um exercício para vocês. Eu quero que depois daqui, quem não vai logo dormir, faz, e quem vai dormir, faz amanhã. Eu quero que vocês escrevam na sua agenda, no seu caderninho, não é no celular, é a mão, certo? Todos os versos bíblicos que você se lembra, gravados na sua mente. Todos os versos, vai escrevendo, 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 escrevendo. Isso vai ser muito importante para fixar ainda mais esses versos na sua memória. Então, você tem que descobrir, né? Cada dia o texto que te agrada e repete, repete, né? E quando você repete, você vai marcando, marcando, certo? No seu caminho neural, certo? No seu traçado neural. E aí fica-se na sua memória. O que é que acontece? Por exemplo, o nosso cérebro é como se fosse uma floresta, uma mata virgem. E aí, o que é que ocorre? Eu entro nessa mata virgem e preciso atravessá-la, e eu vou abrindo os matinhos assim, abrindo as matinhas assim, vou passando. Aí, eu preciso voltar. Eu sei porque eu fui abrindo o caminho, então eu vou abrindo mais o caminho e vou passando, e vou passando, e vou passando. Então, cada vez que eu passo, eu marco mais esse caminho, até que esse caminho se torne uma trilha, e depois pode se tornar uma estrada, de tanto que eu passei por ali, entendeu? Então, é importante o que você quer decorar e assimilar é você ler, anotar, espalhar para quem você pode espalhar e reler e reler e reler e reescrever, reescrever e ele vai te vir à memória mais fácil. E você pode também associar o texto bíblico a alguma coisa que você viveu. Associe alguma coisa que é importante para você. E quando você se lembrar dessa coisa, imediatamente você lembra do texto, não é? Então, é muito importante a gente saber trabalhar com a nossa memória, não é? Para que possamos guardar no nosso coração as palavras que o Senhor escreveu para nós. A palavra de Deus nos diz, não é? Que nós devemos guardar as palavras dele, palavras de Deus, em nosso coração para não pecar contra ele. Então, nós precisamos nos lembrar sempre, sempre, que o Senhor está disposto a nos dar essa bênção que é lembrar das coisas que vivemos. E ele faz isso, mas é necessário que tenhamos lido para que possamos lembrar. Então, imaginem que se você não leu, você não vai lembrar. Se você não estudou, você não vai lembrar. Então, o texto bíblico diz: escrevi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu digo escrevi as tuas palavras no meu coração, se lembram, né? Eu já disse, é na mente. Para não pecar contra Deus, eu escrevo as palavras dele na minha mente. E aí ele diz o quê?
autor, aquele que escreve, inspirado pelo Espírito Santo, diz: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, que Deus nos abençoe, que a sua palavra possa ficar guardada na nossa mente e nós possamos lembrar de textos que nunca lembramos antes e foi preciso, e ele veio à nossa mente de uma maneira que você não compreende. É o Espírito Santo fazendo você lembrar, porque também está escrito que o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas. Mas ele nos fará lembrar. E para lembrar tem que estar guardado. Então, que nós possamos trabalhar com as nossas memórias. As memórias negativas, colocar na lata do lixo. Porque o Senhor morreu para retirar de nós o lixo, para nos purificar. E as memórias boas guardar, lembrar, sempre agradecer, sempre reconhecer, porque isso nos traz saúde, paz e alegria ao coração. Que Deus nos abençoe. Agora, a gente já passou da hora, né? Deixa eu ver, 16h13. E aí, Cleide? Muito bem. Pode perguntar, Rosa. Oi? Se quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar. Não, eu só quero que quem quiser citar o seu verso bíblico que tem de cor, pode citar agora, bem rapidinho, sem falar mais nada, só o verso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu sei inteiro esse capítulo. Amém, amém, amém. Vamos lá? Filipenses 4:13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mateus Amém. 4:4. Não pode considerar algum, mas a palavra não sai da boca de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 106. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Estou Deus por mim, por isso estou alegre. Amém. Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 4:19. Ah, que é tão fácil. Muito bem, muito bem. Agora a Valzinha vai dizer o dela, que ela levantou a mão, e depois minha xará vai dizer o dela. Diz, Valzinha. Não temas, velhinha, eu estou contigo. Não te assombres, querida. Eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a graça da minha justiça. Isaías 41:10. Amém. Amém. Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades por Amém. Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que lindo, que lindo. Eu quero dizer 2 versos que eu amo. Fala, Helena. O Salmo 4:8, ele fez parte de uma época que eu tinha muita insônia, mas eu comecei a ler ele todos os dias. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Amém. Amém. Olha, a Coragem levantou a mão, é a tua hora, Coragem, agora. O meu verso é Jeremias 29:11. Ah, não vale não, não vale não. Vale sim, porque é o Vale meu não. verso. Porque eu bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito. Diz o Senhor da família Manuel. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais. Amém, amém. Esse verso é o meu primeiro preferido, Coragem. E o segundo meu primeiro preferido é como fostes alguns de vós. Ele vem de um texto grande. Como fostes alguns de vós,
não é? Mas agora fostes lavados, mas agora fostes santificados, mas agora fostes justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? É Coríntios 6 em diante. Pode Amém. dizer agora, meu amor, Zena. Não estou ouvindo, está fechado o teu áudio. É isso mesmo. Desculpa. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. É tu agora, mira linda do meu coração. É o Salmo 121, que é o salmo que meu pai sempre falava. Eu sei ele todo, mas eu só vou falar o primeiro. Ele leva meus olhos para um monte de onde me virá o socorro. Meu pai Eu sei falava esse ele todo verso. também. Eu sei ele todo Amo, também. amo. Claudinha, você? Bom, eu vou ser bem humilde e honesta. Eu não gravei, mas é só eu falo assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu repito esse verso para mim memorizar, mas a minha memória, ela diz assim, quando eu vou falar, eu tremo e digo, não lembro. Mas você lembrou um trecho, é assim mesmo. É. Eunice, é você agora, Eunice. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Lamentações de Jeremias 3:24. Amém. E Rocha? Boa tarde. Boa tarde. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. E o Deus, e serão meu povo, e eu serei seu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gina? O meu capítulo, né, maior do meu coração é Isaías 40 e Salmo 132. Mas eu vou falar um que me comove. Jesus chorou. Que lindinha. Ok, Ele então. chorou. Isso. Por Olha. mim, de tristeza. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o meu desejo, meu sonho. E eu luto Amém. todo. Então Amém. vejam, né? Quanta coisa a gente tem guardada. E você pode observar que esses versos, eles têm a ver com as coisas que nos marcam. Eu não sei de coragem por que ele gosta desse verso, mas eu sou apaixonada. Por quê? Porque quando eu vivia na minha angústia, depressão, pânico, ansiedade, medo da noite, tudo mais, foi com esse verso que Deus falou comigo. Só eu conheço os planos para você, planos de paz e não desgraça, porque eu queria me matar. Planos de paz e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. E sou eu, o Senhor Eterno, quem está falando. Era na Bíblia, na linguagem de hoje, e foi assim muito forte para mim, e eu tive que decorar. Mas tem um texto que eu tive que decorar, porque eu queria dormir. Eu deitada, querendo dormir. E o Senhor me incomodando. Senhor, o que é que tu quer comigo, Pai? Eu preciso dormir. Tá bom, eu vou levantar e vou orar. Levantei, orei, deitei, fui dormir, o Senhor me incomodando. Senhor, o que é que tu queres? Eu já orei. Então agora eu vou ler a Bíblia. Aí eu fui ler a Bíblia. Aí quando eu abri a Bíblia para ler, foi em Malaquias 2,16. E o texto era muito forte, Malaquias 2,16. Aí, quando eu li, o Senhor Eterno, digo, eu odeio o divórcio e aquele que faz uma coisa terrível assim. Aí eu fui procurar outras traduções, eu odeio o divórcio
e aquele que cobre sua casa de injustiça. Aí eu fui ler outra tradução. Eu odeio o repúdio e aquele que cobre suas vestes de violência. Então, suas vestes de injustiça e sua casa de violência. Então, eu tive que decorar. E eu decorei. E eu só consegui dormir quando eu decorei. No outro dia, eu recebi um irmão da igreja dizendo que ia separar da esposa, porque ele estava se relacionando com... Era um paciente, né? Com uma pessoa do trabalho dele. E ele queria que eu fizesse terapia com a esposa dele para convencer ela. E eu disse para ele, olha, Deus sabia que você vinha falar comigo isso. Então, ele me fez não dormir direito para eu decorar o texto que eu preciso ler para você hoje. E eu li o texto, disse que Deus mandou esse recado direto do céu para ele. E aí o que foi que aconteceu? Ele ficou com a esposa dele, deixou a mulher, está com ela até hoje, e hoje eles moram aqui em Fortaleza, e nós estamos dando estudo bíblico para o filhinho dela, que já decidiu e vai se batizar. Louvado seja o nome do Senhor, não é? E esse filho nasceu depois desse caso. Então, vamos memorizar a palavra do Senhor, texto do Espírito Profecia que a gente ama, porque um dia nossas Bíblias serão tiradas e nós precisaremos ter textos gravados para nos fortalecer e fortalecer a outros. Vamos orar? Paizinho de amor, obrigado por esse momento tão especial com essa sala tão gostosa. Obrigado, Senhor. É muito bom estar aqui. Quando eu não estou, eu sinto falta. Obrigado, Pai. Mas nesse momento queremos te pedir algo muito, muito, muito especial. Que cada um dos que estão presentes aqui, cada uma das que estão presentes aqui, possam, ó Deus, desenvolver o hábito de decorar textos bíblicos, a fim de que, no seu momento de angústia, onde quer que esteja, possa lembrar das grandes promessas do Senhor, do seu sofrimento e também das alegrias que Ele nos concedeu através da sua palavra. Querido Espírito Santo, por favor, por favor, por favor, nos ajuda a memorizar, nos ajuda, facilita para nós memorizarmos todas as coisas que precisamos. Nos guia, nos orienta, por favor, Senhor. Eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja. Obrigado, querido Espírito Santo. Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer